Pronto, agora sim. Então, paramos aqui. Então, nós temos as moscas, né? Que são de frente aí, logo de cara, são as primeiras a chegar. Os coleópteras é muito difícil, pelo menos nas vezes que a gente estudou, a gente tem o aparecimento dos coleópteras bem mais no final do processo de decomposição, tá? Normalmente eles ficam bem mais nas partes mais depois quando a gente tem uma parte mais final dessa decomposição e ficam mais a nível de solo, tá? As larvas, logo que acabam ali de se alimentar, elas normalmente se colocam sobre o solo, então. Então, temos algumas famílias aí, né? Essas três principalmente aqui, que muito aparece, então, nesses casos de decomposição. Isso tanto faz, tá, gente? Como se fosse carcaças, então, de animais ou de seres humanos. A gente pode ter alguma variação de insetos? Pode ter. Tem alguns insetos que têm preferências por alguns tipos de carcaças, né? E cadáver humano, tá? Então, muitas vezes tem alguma preferência em relação quando a gente coloca os suínos, normalmente, a fauna forense que aparece em carcaças suínas, ela tem uma afinidade muito grande com a de cadáveres humanos. Por isso é que em estudos, né, de entomologia forense, a gente utiliza muito os suínos, então, como fonte, então, de um método realmente utilizado aí para testar, né, qual é essa fauna existente na região que está sendo analisada. Bom, a gente também, como eu falei para vocês, né, essa equipe ou esse estudioso forense, ele deve conhecer, então, assim, totalmente o ciclo de vida desses insetos, tá, gente? Então, a gente tem aqui, né, Mucíde, Calliforide, Sarcofagide, como sendo, então, insetos holometábulos, que fazem o ciclo de desenvolvimento completo, então, né? Ovo, larva, e aí nós temos pupa e o adulto. E durante o período larval, a gente tem aí vários instares acontecendo, né? Então, família Sarcofagide, olha, não possui fase de ovo. É um diferencial porque a gente falou que existiam insetos que são ovíparos, né? Que praticamente já dão à luz a larvas já. Então, é isso que ela vai depositar em cima do cadáver ou em cima dessa carcaça. Então, normalmente, a gente já tem o primeiro instar já saindo dessa mosca e já colonizando, então, o indivíduo, tá? Então, olha aqui, não possui fase do ovo no meio externo, então 16 a 24 horas, né, já está completamente colonizado. 3 estádios larvais, então nós temos, e o terceiro estádio é dividido em 2 fases. Primeiro, a larva completa a sua alimentação, né? Come, cresce bastante, depois ela para de se alimentar, se afasta desse substrato que é a carcaça ou o cadáver, procura um local mais seco. Aí, nesse lugar seco, ela vai, então, empupar, tá? Então, ela se modifica para que, então, ocorra o restante da metamorfose para que ela se torne adulta, então, tá? Então, de 4 a 6 dias aí, a gente tem todo esse processo ocorrendo. E isso também, lembrando, gente, né, do ambiente. Muitas vezes você vai fazer um ensaio e, de repente, você levou 8 dias aqui. Tá, mas quais as condições que você estava testando? Isso aqui, às vezes, olha, tem a temperatura exata. Não, a 30 graus, a 28 graus acontece nesse tempo. Mas que em ambiente natural, em ambiente aqui externo, né? Sem esse controle
de climático e tudo mais, a gente pode ter esses dias diminuídos ou até mesmo aumentados, tá? A larva, ó, vai se tornar, então, imóvel e ali, então, é que vai sofrer, então, a metamorfose, né? Fala aqui que sofre essa queima fenólica, que é o que escurece e enrijece, então, essa cutícula, e isso é uma proteção contra radiação, contra choque mecânico, para que esse inseto, então, se desenvolva adequadamente lá, tá? E aqui depois, olha, a gente tem aí o ciclo evolutivo acontecendo cerca de 10 dias, né? Ciclo de vida total dessa mosca, 20 dias, tá? E essa fêmea, ela pode fazer uma oviposição de aproximadamente 900 ovos durante esses 20 dias que ela sobrevive, tá? Aqui a gente tem a mosquinha saindo de dentro da pupa, tá? Bom, diferenças, olha, entre sarcofagide e a califoride, que são as primeiras moscas que chegam, é que a sarcofagite, ó, não depositam larvas, né, em seu primeiro estágio, sobre esse substrato, sobre essa carcaça, tá? Então, o desenvolvimento é mais lento, é lógico, né, dentro do corpo da fêmea, essas larvas, né, que não deposita ovo, então ela é ovivípara. Então, essas larvas estão desenvolvendo dentro do corpo da mãe e, é lógico, elas vão acabar produzindo menos descendentes também do que quem produz ovos, né? Porque os ovos, eles normalmente maturam em grandes quantidades, elas ovopositam muito, e quem é ovivíparo vai demorar muito mais e essa prole é bem menor até o final da vida desse inseto, tá? Estudos de sucessão sugerem quem? Quem chega antes, né? Então, nós temos aí família Califoride como sendo a primeira, tá? Depois, Sarcofagide, Mucide também depois, tá? Então, dípteros mais utilizados referentes ao IPM, né? Que vai marcar esse índice aí pós-morte, tá? Somam os insetos relacionados a dípteros, então, essas três famílias, elas somam 60% das espécies, tá? Quando a gente encontra em carcaças ou, então, cadáveres, 60% do que a gente encontrar serão de dípteros, então, tá? Aqui só para mostrar os estágios de decomposição, né, que nós temos vários, então, estágios ocorrendo durante a decomposição, até que nós tenhamos, né, ela por completa realizada, tá? Onde nós temos aqui o fresco é o primeiro dia, então, né, logo após a morte, tá? Então, já nesse primeiro dia, a gente já pode ter massas de ovos, como a gente falou, que leva muito poucas horas para que essas moscas cheguem, então, a um cadáver, né? O fresco, olha lá, fresco logo ao final, né, desse primeiro dia, ele ainda é fresco, tá? E que tem as larvas até mesmo já recém-eclodidas, onde? Em orifícios. Eles vão procurar esses locais que é de melhor acesso, principalmente quem? As moscas que já dão origem a larvas, né, e não a ovos. Por quê? Elas já procuram um local que tenha mais umidade, né, e que esteja mais de fácil acesso para que essa sua prole se alimente. Então, vai ser em orifícios de olhos, boca e nariz, os primeiros a serem colonizados, tá? Besouros podem começar a aparecer também. Logo depois, olha, a gente começa a ter, né, um inchaço ocorrendo da segunda para a terceira semana, tá? Que é, então, na primeira semana aí a gente tem essa fase 3 já ocorrendo, porque logo aqui a gente começa a ver algumas manchas roxas, e isso também
a gente leva em consideração que o corpo está sendo deteriorado também por bactérias e fungos, gente. Bactérias já existentes dentro do nosso corpo, até mesmo antes da gente morrer, que a gente já convive com elas, tá? Como elas, então, aumentam após essa morte também. Então, normalmente essas manchas vão aumentando e são essas manchas, né? E esse inchaço dentro é que depois vai o quê? Supurar, vai estourar, vai abrir, né? Então, a gente tem esse momento de inchaço e depois, propriamente dito, de deterioração. Isso é, a gente começa a ter, então, extravasando esses líquidos corporais, que a gente já começa a observar com inchaço e depois com a deterioração, tá? Então, olha, nesse momento em que esses líquidos corporais começam a extravasar, é que esse cadáver, ele, então, começa a fluir esse cheiro insuportável e fétido, então, tá, gente? Então, é bastante difícil chegar, né, quando está nesse estado aqui de decomposição, o cheiro é muito intenso mesmo, tá? E nesse momento, é lógico, a gente vai ter muitas larvas já desenvolvidas, né, em processo aí de desenvolvimento, como a gente ainda vai ter larvas vindo ainda e também fazendo ovoposição dos ovos aí, tá? E isso vai até a 4ª semana. Quando, olha lá, a gente chega, então, aqui na fase mais seca, onde esses fluidos, né, já estão quase totalmente esgotados, a gente já está entrando na fase seca. Isso ocorre aproximadamente um mês após, então, que a gente tem, então, esse ambiente mais seco, tá? Então, o esqueleto pode apresentar, então, musgos, roedores e vespas também, olha, construindo até mesmo ninho nesses locais, tá? Vespas aí se aproveitam de outros insetos que estão para se alimentar, de algumas larvas, né? Não propriamente dito, talvez, do cadáver, mas dos que estão colonizando ali também, tá? Após essa fase seca, olha lá, ó, desgastes dos ossos depois de 1 ano. Então, a gente tem alguns experimentos que a gente fez, que a gente chegou aí com 28, 30 dias, né? De um leitãozinho recém-nascido, que em 30 dias nós tínhamos praticamente somente alguns resíduos de pele e de osso somente apresentando ali e somente um restinho mesmo ali de coleópteros ainda, que tem às vezes seu período de desenvolvimento um pouquinho mais longo, né? Então a gente encontrava alguns. Método de coleta desses insetos, então, olha, vai precisar de um kit completo aqui, onde eu coloco, e não vou ficar, então, destacando cada um, tá, gente? Mas que são necessários, então, para guardar, para conservar, até que você leve. Principalmente quando a gente faz estudos com isso aqui, gente, e a gente já logo chega e vê a presença de larvas, o que acontece? Isso, a visualização tem que ocorrer todo dia. E tem que haver, então, coleta dessas primeiras larvas. Normalmente a gente faz num ambiente fechado, né, onde a gente cobre e onde a gente vai tanto coletar esses insetos adultos que fizeram a oviposição, quanto também a gente vai coletar as larvas. Os adultos a gente já pode matar e ir identificando, e depois essas larvas que estão aqui, a gente vai colocar como se fosse aqui, gente, tá? A gente leva lá potinhos, onde a gente coloca um cepilho e coloca uma fonte alimentícia para essas larvas, tá? A gente coleta e coloca lá dentro. Esse ambiente tem que ser fechado depois, porque eu quero conferir se essas moscas que emergirem dessas larvas são as que eu peguei de adulto, porque muitas vezes eu posso perder uma espécie dessas que eu coleto. E eu posso, então, depois, através das larvas,
eu posso, então, ter uma espécie, talvez aqui, que tenha vindo colonizar, mas que eu não peguei nenhum adulto. Então, a minha contagem fica muito mais completa quando eu completo com isso aqui. Falando na área da pesquisa, tá, gente? De entomologia, num estudo forense, isso é obrigatório fazer. Ou muitas vezes esse entomólogo, quando de tão experiência que ele tem, muitas vezes ele para somente no reconhecimento, até lá mesmo, de ver as primeiras larvas, ele já reconhece as espécies que são, tá? Mas larvas realmente tem que ser uma pessoa muito que conhece, porque os primeiros estágios larvais é muito complicado de ser identificado. Quando no terceiro estágio larval, aí sim fica um pouco mais fácil, tá? Então, tem que ser levado todo esse material, procedimento. Então, tem que ser tomada um monte de informações desse local também, tá? Como coloco aqui para vocês. Aqui, olha, mostrando esse cadáver e como vai ser utilizado esse material para fazer a coleta também desses indivíduos que estão ali, né? Para depois ser agregado a essa análise de IPM e tudo mais. Coleta, então, dos adultos, né? Vai ser coletado de uma forma, imaturos de outra forma. O modo de conservação aqui que a gente mostra, né? Que vai colocar lá maravalha e um substrato proteico, né? Um alimento para elas, seja uma carne ali, a gente normalmente, eu e a minha aluna, nós colocamos carne moída de porco, tá? Para ser utilizada, porque a larva já estava acostumada com aquela deterioração e normalmente a gente já deixa um dia ali, um dia e meio, essa carne exposta para facilitar a adaptação dessas larvas, então, aquele substrato novo que a gente está colocando. O acondicionamento, olha, né? Não congelar, isopor, então, sempre está mantendo aí um ambiente adequado, encaminhar para análise, né? Período superior a 12 horas tem que manter esse substrato proteico para manter o máximo viva, para não perder nenhuma característica desse indivíduo. Os procedimentos também laboratoriais, então, né? Então, aqui fala que esses primeiros índices ali é bastante complicado de fazer identificação, por isso que é bom, né? E é determinado que se deixa chegar à emergência, que um adulto é muito mais fácil identificar, tá? Então, aí algumas coisas aí mais específicas relacionadas a esses procedimentos, então, relacionados a todo esse processo aí. Aqui também, logo após, olha, a emergência, examinar tanto os coletados como depois os emergidos das larvas, examinar a microscópio, identificar com alfinetes entomológicos esses grupos, né, de espécies que eu conheci, anotar data e hora, maior incidência de emergência dessas larvas que eu acabei coletando. Então, é muito, assim, de pormenores que a gente tem que montar mesmo a respeito de tudo isso, tá? Então, a gente consegue trabalhos aí bastante interessantes, tá? Aqui falando algumas coisas mais específicas, né, ao grau de acumulado, então obter dados de temperatura do dia em que a gente está fazendo a pesquisa ou a data dessa informação né, desse caso criminal, então, que a gente está. Então, o grau de acumulado, obter dados de temperatura similar ou próxima àquela encontrada do local da morte através da literatura. É aconselhável utilizar a temperatura de acordo com o estágio de desenvolvimento coletado, né? Então, prover de tudo isso aí, esses materiais que a gente coletou. Aí existem os cálculos utilizados também para promover esse cálculo do grau de acumulado, estimativa de limite de tempo máximo de IPM, né, do índice pós-morte, então, a estimativa aí, né, que a gente tem, então, que a estimativa de limite máximo de IPM é aplicada a cadáveres, então,
em adiantado estágio de decomposição. Porque no início eles já logo prevêem somente pelo estado, muitas vezes pega 1 ou 2 dias naquele estágio de inchaço e já é bem provável que ele reconheça que não, ocorreu há 6 dias, 7 ou 8 dias, entre 6 a 10 dias, porque está naquele momento de inchaço, tá? Então, tem algumas coisas que já estão pré-determinadas, ainda mais se já se conhece, então, todo o estado do ambiente e tudo mais, tá? Possível calcular o IPM através do comprimento total de larvas também, ó. Deve-se considerar o encurtamento sofrido pelo imaturo ao se aproximar à pupação. Então, por isso que é devido cuidado, né, de se conhecer a esse inseto e a fase larval que ele está, o instar que ele está, para não confundir. Então, durante a medição, um inseto que encolheu porque está empupando de uma larva que está empupando com uma larva de um instar mais baixo, menor, tá? Estimativa do tempo de estar aplicada a cadáveres, através da extrapolação dos dados da evolução do desenvolvimento de espécies criadas em temperatura conhecida, como o mais velho estágio larval coletado em cadáver e as condições ambientais em que eles estariam supostamente, então, expostos. Então, eu tenho que utilizar, né? Então, fazer essa interpolação, conhecendo o desenvolvimento, né? Durante quais são as características do ótimo de desenvolvimento, mas compará-la e associá-la a esse ambiente em que ela estava e tirar ali uma média para que eu dê, então, esse laudo mais confiavelmente a respeito desse IPM, então, que eu estou montando, tá? Larvas mostram um mínimo de tempo em que o corpo foi exposto. Raramente insetos necrófagos ovipõem em uma pessoa viva. Então, a gente já sabe que dificilmente, né, só em casos mesmo, né, de falta de muita higiene, feridas expostas sem muito cuidado, é que pode haver, então, uma oviposição nisso. Mas numa pessoa normal, então, quase que impossível. Então, a gente já determina realmente essas larvas já logo após que ocorre a morte, né? Então, elas vão mostrar, então, pelo menos esse mínimo de tempo que elas estão presentes. Bom, aqui, só para falar em relação a esse tempo mínimo, por quê? Porque eu posso ter larvas, né, que já estão até emergidas, porque vieram lá no primeiro dia, mas eu posso ter lá no 10º dia larvas que acabaram de eclodir no corpo. Se eu pego aquela lá e, primeiro instar, não, mas o corpo já está mais deteriorado. Então, isso tem que ser diferenciado, tá, gente? Tem que ser reconhecido, então, esses instares, porque se o corpo está bastante deteriorado, eu tenho larvas ali de primeiro instar, é porque ela chegou mais tarde, essa mosca, para fazer oposição. Mas eu tenho, né, muitos insetos, então, ali, que eu tenho larvas já num estágio bastante longo. Com 7, 8 dias, eu tenho de terceiro instar ou quarto instar, e que, então, ele vai ter que recolher essas últimas, em que ele reconhece que aquele quarto instar é conhecido, então, ele vai deixar emergir e vai reconhecer essa espécie adulta e já vai ver. Não, essa espécie, ela tem tantos dias para chegar no adulto. Então, esse corpo, né, essa larva estava lá há 7 dias ou 8 dias. Levou mais 3, 10. Quem tem o período de 10 dias, então, para emergir adulto? Sarcofagide, califoride, pronto. Ele sabe, então, quantos dias essa pessoa morreu, então, né? Calcula esse prazo. Gente, tem muita coisa para falar sobre isso, né? Se a gente fosse falar, a gente falava
3, 4 dias, mas é somente uma noção, né, mesmo sobre entomologia forense que a gente tem para falar hoje, tá? Então, a gente traz algumas noções a respeito disso, tá? Só para deixar a par, eu sei que, né, muitas vezes não é a área de todo mundo, mas faz parte da nossa disciplina e para a gente ver, né, que grupos de animais aí são bastante interessantes e tem esse papel importante também, tá? Beleza, então, pessoal, alguma questão? Olha, professor Karma é próximo mostrar minha obra de arte. O que é? Posso mostrar minha obra de arte aqui? Pode, pode. Até ontem. Ah, Dá para pegar na câmera. ai, que lindo! Aê, tá vendo? Um coleóptero lindão. Ah, essas Então, perninhas. não. Ó, as perninhas ficaram bonitas, hein? Ficou certinho, né? Ficou bom. Uhum. Esse aqui já é do trabalho, minha filha. Tá feito. Ai, Deus. Estão conseguindo coletar, gente? Professor, só que esse bicho que fede, eu acabei de espetar ele aqui, tá fedendo. Tem alguns que soltam Parece algumas um óleo. gotas, mas já é como defesa mesmo também, né? Para evitar predador e tudo mais. Sei lá, mas depois que eu Era o espetei que ele predador fedeu dele, aqui. cara. Vai fazer o quê? Tá certo. Depois que eu espetei que ele fedeu aqui, ó. É normal, é normal. Maria Ah, Fedida beleza. também é chato mexer com elas, porque normalmente a gente fica cheirando depois, né? Então, peguei esse bichinho aqui, ó. Ele tava com a camadinha de gelo, tive que descongelar ele com farolete aqui, Fica, né? pra ele não É, quebrar, mas ficou bom agora. fica todo esbranquiçadinho. Ele, depois que eu descongelei, ele envergou as antenas assim, ó, ficou legal pra caramba. Põe, não esquece da naftalina aí de colocar alguma coisa em volta. Você E tem? ó, né? Não tem. Tem que Vou ter que comprar um arrumar saquinho. por aqui. Tem que comprar um saquinho. Então, até que tá sossegado de formiga, né? Eu também não tinha aqui aqueles que eu espetei, eles ficaram comigo da sexta até na segunda. Graças a Deus não veio nenhuma formiga, né? Aí Ah, eu, não, mas aqui em casa, desde aquele dia que eu espetei o grilo aqui, a borboleta, não veio formiga, não. então, que bom, que bom. Só não deixa muito no baixo também, alguma coisa assim que já dá uma ajuda. Então, aí eu Não, já levei beleza. para o laboratório, já joguei um pouquinho de naftalina lá e eles já deve estar seco também. Eu preciso tirar os alfinetinhos de volta deles. Ah, então beleza. Beleza, então. Mas que tá certinho, então, né, professor? Já tá valendo 10, né? Olhar na lupa aí, hein? Quero ver essas fotos, tudo Ixi. no macro, perninha, anteninha até o final, hein? Pegar uma foto da internet, professora, não tem erro. Não, 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 não. Olha lá, hein? É, Não, não, tô cegado. Isso aqui tá perfeito já. beleza, então, gente. Qualquer coisa, depois a gente faz um álbum aí, bem, bem legal, uma exposição aí. Não, beleza então, professor. Bom? Gente, Tá bom bom. final de semana. E nós temos feriado na segunda. Não, né? Além de sextar, vai segundar, então, né? Verdade. Vai. Isso é bom. Foi uma correria e tanto essa semana, né? Apesar de não ter aula, Uhum. mas a gente correu miúdo aí, né? Foi mesmo. Mas tá bom, gente. Beijos para vocês, para o casal 100 aí, tá? Vinícius, que é Tchau, de Tchau, Minas, professor. tá? Beijão, gente. Tchau. Falou, galera. É, tchau. tchau. Tchau.